Recording in progress. Olá, pessoal. Continuamos aqui na nossa maratona do Festival Virtual do Batman Day, aqui no Histórias do Cinema. Nosso convidado é super especial. Quem frequenta o mundinho geek e do cinema também o conhece, né? Já travou altas polêmicas desde a época do Orkut lá, mas eu gosto de acompanhar o blog dele no UOL. Mas antes disso, aqueles recadinhos básicos, né? Se está curtindo a maratona aqui, faz inscrição, curte, faça críticas também. No Facebook a gente está lá, Histórias do Cinema, no Instagram. A gente eu fiz um vídeo com dicas de livros sobre o Batman, mas em todas as lives eu estou divulgando o nosso selo editorial, que é o Cinezen, que é recente, então tem esse livrinho de bolso aqui, Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, a primeira de uma trilogia, sobre aqueles filmes dos anos 80, principalmente, tem alguns dos anos 70 que passavam no cinema em casa, Temperatura Máxima, Sessão Aventura, Sessão da Tarde. Depois, quando finalizar a trilogia, vai ter um packzinho para guardar. O livro que é baseado na dissertação do meu mestrado, Batman, série animada, Uma Revolução dos Heróis na TV. Esse é pela editora Amavice, está na Amazon, vou pôr o link aí embaixo também. E esse de 2016, o Histórias Batman e Superman no Cinema. Esse foi feito pelo Instituto HQ, uma tiragem especial para a CCXP de 2016. É mais difícil de achar, mas nos sebos virtuais vocês acham. Eu estou pondo o link aqui embaixo também. E agora eu vou conversar com o Roberto Sadowski, crítico de cinema, colunista do UOL, por muito tempo comandou a redação da revista 7, que era a principal fonte de informação. Aliás, durante várias décadas foi a principal fonte de informação sobre cinema, para quem queria se atualizar sobre os lançamentos, saber bastidores das filmagens. Fez dezenas ou já está na casa de centenas as entrevistas com os diretores estrangeiros e tal? Foram muitas, né? A essa altura, acho que já bateu centenas faz tempo, viu? Uhum. E, enfim, dispensa apresentações. Como aqui é o canal Histórias do Cinema e todo convidado tem uma história de cinema para contar, eu queria saber a sua primeira lembrança do Batman, né, na sua vida aí, e depois você falar o que te levou ao jornalismo cultural. A minha primeira lembrança do Batman talvez tenha sido na televisão, desenho animado dos Super Amigos, e tinha a série da Filmation também, com o Batmirim, que eu via quando era moleque, e, obviamente, a série de TV dos anos 60 também, com Adam West e com Burt Ward. Que é engraçado, né, que por muito tempo os fãs rejeitaram totalmente a existência da série, e hoje é uma coisa mega cultuada, mega divertida de ver. E eu gosto pra caramba da série de TV do Batman também. Mas as minhas lembranças mais fortes são essas duas, antes de começar a mergulhar nos quadrinhos, que provavelmente eu comecei a pegar Batman com o gibi da Ebal, bem antes da Abril começar a publicar Batman no Brasil, né? A gente pegava pela Ebal antigamente. Então, eu lembro daqueles almanaques grandes, em preto e branco, que tinha o filho do Batman e o filho do Superman, e umas histórias piradas dos anos 60 e dos anos 70 também. Então, a gente foi exposto lentamente e de várias formas ao Batman. Mas, curiosamente, eu acho que toda a fase do Danny O'Neill com o Neil Adams foi a que veio forte e de várias formas diferentes, né? Tanto nos gibis da Ebal, que saía mais ou menos parecido com o que estava saindo na gringa, e depois a Abril começou a publicar justamente, né, pegando dessa época aí, né? Batman contra um lobisomem, o Coringa matando os capangas, né? Então, assim, são as histórias que me batem muito na cabeça. Show. Só lembrando, pessoal, que a gente tem uma entrevista com o Mário Barroso, que foi editor da Abril entre 89 e 98, por aí, que editor do Batman. Cara, eu sei que você gosta muito do Homem-Aranha, você escreve lá no teu blog e tal, você se considera um fã do Batman também, ou não? Homem-Aranha e Batman são sempre os dois ali que eu sempre gostei mais. E quando você se percebeu fã, assim, que você falou, eu sou fissurado nisso e tal, e vou consumir, vou estar por dentro de tudo, assim. Eu não sei exatamente precisar quando foi que começou. Acho que foi quando eu fui para o cinema ver Superman, e eu saí de lá gostando de tudo aquilo. Cinema, super-herói, jornalismo. Então,
foi uma experiência meio catártica para mim, aos 5 anos de idade, e desde então eu não abandonei mais a coisa. Eu tive a fantasia do Homem-Aranha quando eu era moleque, eu tenho hoje uma fantasia do Batman que eu preciso recuperar, inclusive. Tá com o Klebs, lá do Instituto HQ. Klebs Ele pegou Júnior. a fantasia do Batman para vestir no manequim dele faz muito tempo, alguns anos já, e eu preciso recuperar a minha bendita fantasia que está lá até hoje. Ô, Klebs, aí, já tá o recado aí. Devolve aí, né? Tá, e aí, beleza, você é fã de quadrinhos, cinema e tal, o que te leva para o jornalismo, para a crítica e tal? O que te fez decidir fazer isso como profissão? Assim? Eu não consigo pensar numa época que eu queria outra coisa. Assim, honestamente, eu não consigo. E veio dos quadrinhos também. Eu vi o Superman, eu vi o Peter Parker, eu vi aquela dinâmica. E eu sempre me interessei muito por contar histórias. E eu acho que o jornalismo foi um passo para poder contar histórias e relatar histórias, né? Então, eu comecei em jornal, trabalhando em editoria geral, assim, cobria tudo que você imaginar. Uhum. E na faculdade, eu já escrevia em fanzine dentro da faculdade sobre cultura pop, que, na época, a gente não tinha muito onde pegar informações, né? A Sete publicava terror de ficção de vez em quando, que era mais um pezinho mais na cultura pop. A Ilustrada tinha a Folha Tim, que eu também acompanhava, que tinha uma coluna de quadrinhos. O Rio Fanzine também, né, do Globo, tinha lá o suplemento que eu consumia também, né? Tudo feito por jornalistas que depois todos virariam meus amigos, né? Depois que eu vim para São Paulo trabalhar na Sete. E é engraçado como, nessa época, essa coisa de cultura pop, de cultura nerd, geek e tal, eu até me afasto um pouco desses nomes que eu acho que a gente tem que voltar a ter vergonha de ser nerd, sabe? Não tem que ter esse negócio de nerd é legal, não. Nerd tem que sofrer bullying e levar porrada no colégio. Então, nessa época, a gente não tinha muito como compartilhar e onde ver. O cinema sempre foi um lugar que foi muito rico nisso tudo, né? Não só desde que eu via Simba na televisão e James Bond e os filmes de ação dos anos 70 e 80, até que veio o Batman em 89, né? Do Superman para o Batman foi uma década que super-heróis meio que apareciam ou não, mas eu acho que tudo isso foi construindo uma personalidade muito pop em mim. Então eu vivo com essas coisas desde sempre, né? Os meus Batman, aqui, meus action figures, estão todos aqui na frente, eu estou olhando para eles agora, e tem uns 12 aqui, mais outros que estão espalhados pela casa. Então, a gente, depois que fica velho, a gente começa a transformar a paixão em profissão e começa a gastar dinheiro com as coisas que a gente quer para poder se cercar das coisas que a gente gosta, né? Eu acho que tudo é inspiração. Meu popzinho do Batman está na mão aqui. Show. Você falou das outras editorias, assim, aí, no âmbito do jornalismo, assim, o que te deu de ganho para depois de cobrir cultura pop, passar? Acho que você passou por polícia também, né? Tudo. Eu fiz tudo. O que contribuiu, assim, para... Todo jornalista tem que passar por tudo, eu acho, porque te dá agilidade, te dá jogo de cintura quando você vai fazer cobertura, né? Entrevista, apuração. Então, a gente muda a gente muda um pouco o foco. Esperei que minha bateria deu um pau aqui, mas eu vou recolocar. Uhum. Acho que entrou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que está ok. Tá ok. Meu cabo tá chato aqui, mas tudo bem. A gente precisa desse dinamismo para poder trazer para a cobertura de entretenimento também. Então, assim, quando você tem um chefe de reportagem, você é foco, o cara fala, vai cobrir a rua tal, que está cheia de buraco, entrevista os moradores, você vai, e você tenta arrancar uma pauta de lá. Esse dia a dia mais corrido de você fazer 3, 4 matérias por dia, te dá uma bagagem, né? Te dá um lastro para quando você vai depois querer fazer matéria especial, fazer entrevista maior, fazer texto maior. Mas eu acho que é fundamental passar por tudo isso. Eu não acredito nessa... Muita gente da geração nova que mal se forma e já quer ser colunista, sabe? Assim, colunista do quê, velho? Tem que, né, trocar a fralda primeiro antes de
achar que tem direito a dar uma opinião sobre as coisas. Então, experiência é só com o tempo. Não tem como você pular etapas. Não tem como. E quando você achou que tinha direito a dar opinião? Eu acho que quando eu vim para a 7, em 96, eu já era jornalista há uns 2 anos e pouco. E quando eu tirei férias e vim para São Paulo e fui na redação da 7, da Bis, da Herói, fui no Estadão, né? Fui bater nas portas para ver o que eu conseguia. E aí, 4 meses depois, a Isabela, que era a editora da 7, me chamou para vir para São Paulo e trabalhar lá. Eu senti que era a hora que eu podia fazer isso, mas eu entrei para ser repórter, eu era editor assistente, então eu fazia cobertura, escrevia texto pequeno de hard news, que na época você podia dar na revista mensal hard news, e algumas matérias grandes que eu editava do Zé Emílio, quando vinha de fora tal, eu ia editando e ia tocando as minhas também. Mas a Isabela enxergou que eu tinha um faro bom para essas coisas. E o Christian Peterman, que era o outro editor que estava lá... Saudoso Christian, né? Pô, o Christian é meu brother, né? E ele me ensinou muita coisa. E ele falou para mim o que era ser crítico de cinema e como é que eu ia fazer aquilo. Então, a crítica de cinema é uma consequência do que eu já fazia como jornalista. Eu também não acredito em alguém que fala, nossa, eu sou crítico de cinema. Não, você é outra coisa e crítico você faz também. Né? É que nem as pessoas falam assim, ó, você nunca vai dar um curso para ensinar as pessoas a fazer crítica? Eu falo, não, porque eu acho meio picaretagem. Né? Então, eu posso dar um caminho para as pessoas enxergarem um filme de uma forma diferente e tal, mas ensinar a fazer crítica eu acho um pouco too much. Então, acho que na 7 eu encontrei minha voz nesses primeiros anos que eu estava lá, 96, 97, e em 99 eu tive que assumir a revista, e aí já era tarde, né? Aí eu tive que respirar fundo e encarar o bicho. Foram mais de 10 anos, né? Quantos Batmans nesse período aí você cobriu? Você tem ideia? 90... o primeiro Batman que saiu na 7, quando eu estava na 7, foi Batman e Robin. E eu lembro que veio o Joel Schumacher e o Chris O'Donnell lançar o filme no Brasil, e eu não estava em São Paulo, porque minha chefe arrumou para eu fazer um freela para a revista Terra. Eu estava no Pantanal fazendo matéria. Eu vim para cá, ganhava pouco ainda, então ela ficava picotando freela para eu fazer para poder ganhar mais. Então, eu estava no Pantanal e perdi, olha só, né? Perdi o Joel Schumacher e o Chris O'Donnell. Infelizmente, eu queria falar com eles sobre o filme. E depois a gente cobriu todos os outros. Todos os filmes principalmente os 2 primeiros filmes do Nolan, quando saiu o terceiro, né, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, a 7 já estava meio que finada, né? Já não existia mais. Então, não tinha muito o que fazer quando saiu o terceiro filme. Mas os 2 primeiros, sim. E aí, as outras coisas do Batman e Superman, Liga, eu já cobri fazendo UOL. Mas eu não fui em junket, eu não fiz nada. Né? Eu ainda não entrevistei o Ben Affleck para perguntar para ele qual é. Mas, quando o Michael Keaton veio ao Brasil lançar Robocop, que eu fui trabalhar com a Sony no lançamento, e eu fiquei com ele o dia inteiro no Rio, a gente falou pra cacete do Batman dele, falou muita coisa. Quando eu entrevistei o Tim Burton também, a gente conversou muito sobre os 2 Batman dele. Então, eu acabei pegando meio picado, né, as coisas do Batman depois. Né? Eu fui no set do último Batman, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Nolan, em Londres, e eu fiz a junket do Batman Begins, né, com o Nolan, o Gary Oldman, Morgan Freeman, Christian Bale, todo mundo que estava naquele bolo, né? Mas o Salem que fazia as matérias do Batman, que ele era mais chegado na DC, eu fazia as coisas da Marvel. Ele fazia Senhor dos Anéis, eu fazia Star Wars. Então a gente tinha uma divisão meio certinha dentro da 7. Bom, o papo aqui é Batman no cinema do pior ao melhor. Tem um texto teu aqui do UOL que a gente selecionou, então você coloca aqui o pior, o Lewis Wilson, que é da série de 43, que era uma série exibida no cinema nas matinês, né? O que você tem a falar sobre essa aqui? As 2 séries dos anos 40, elas contribuíram muita coisa para a mitologia do Batman, Batcaverna, o Batmóvel e tal, mas, ao mesmo tempo,
não era exatamente o Batman ali, era um herói genérico, né? Podia ser homem whatever, podia ser qualquer coisa que funcionava, porque esses seriados dos anos 30 e 40 nos Estados Unidos, Fantasma, Capitão América, Jim das Selvas, Agente Secreto X9, a Rocketman, então tinha Batman. Então, essas coisas todas, elas tinham uma estrutura narrativa muito similar, e elas meio que tinham um inimigo muito em comum, né? Que era o levante do eixo, né? Nazistas, japoneses. Então, as histórias eram muito parecidas entre si, né? Tirando Flash Gordon e Buck Rogers, que era mais ficção científica, as histórias de vigilantes urbanos eram muito em cima disso. Até o Superman lá do Kirk Allen era um pouco em cima dessa pegada. Então eu não enxergo muito o Batman ali. Eu acho curioso como documento histórico. Eu tenho as 2 séries em DVD que eu comprei da Classic Line, né? Você tem a da gringa. Não, eu comprei gringo, acho que $5 cada disco com todos os episódios de cada um, sabe? Deve estar em algum lugar dessa casa aqui com os DVDs. Então, eu acho historicamente bacana a gente ver, mas na prática não tem muito Batman ali, né? Nem o traje, né? Não tinha cuidado. É o mesmo carro, né? Para o Bruce Wayne e para o Batman, não troca o carro. Então, era muito infantil, é claro, né? E era um modo de fazer a roda girar. Até porque o Batman, nessa época, não era nada ainda. Ele tinha sido criado 1 ano, 2 anos antes. Então, não era o personagem icônico que a gente conhece. Isso veio com o tempo só. Tem a cena clássica dos cigarros caindo do bolso do Batman na escadaria de incêndio, no 6º episódio, acho que da série de 43. Você vai lembrar disso mais do que eu, essa altura. Aí você colocou, então, em 9º, Robert Lowry, da série de 49, aí em 8º, Val Kilmer, já no Batman Eternamente. Você coloca o Val Kilmer pior que o George Clooney aqui, por quê? Honestamente, todos os Batman do cinema, nenhum deles foi um Batman ruim. Nem o Val Kilmer, nem o George Clooney, nem o Ben Affleck, nenhum deles. O problema é que, às vezes, eles estavam em filmes que não eram tão bons. Eu acho que o Val Kilmer ele entendeu que o Batman era um super-herói, né, no mundo de fantasia, e ele tentou injetar um pouco de personalidade e um pouco de profundidade ao personagem, tanto que o roteiro original de Batman Eternamente ele lidava muito mais com a dualidade, né? Existia um porquê do filme se chamar Batman Eternamente. E eu nem acho o filme ruim, para ser bem honesto. Eu revi há pouco tempo. Eu acho o filme uma bobajada infantil, sabe? Eu acho que a molecada adora o filme, que é super colorido. Os vilões não são exatamente os vilões dos quadrinhos, mas são vilões mega exagerados, sabe? Tommy Lee Jones está lá interpretando o Jack Nicholson, fazendo Coringa. Então, eu acho que tem a sua qualidade. O George Clooney, eu acho que ele tinha mais o physique do rolo do Batman. Né? Eu acho que ele visualmente foi um Batman mais interessante num filme que não vai para lugar nenhum, né? Porque eu acho que ali, de fato, não tinha mais nenhuma visão do Joel Schumacher, tinha visão do departamento de marketing da Warner para vender brinquedo. Então, o filme peca muito por isso. Não existe um arco dramático completo, e o filme se entregou demais na palhaçada da coisa. Se fosse assumidamente uma versão moderna da série dos anos 60, se tivesse umas onomatopeias no meio, eu juro que eu ia achar mais legal, porque eu ia entender que eles estavam fazendo exatamente aquilo, mas não, né? Ficou meio que em cima do muro. O Batman tem que ser uma coisa meio sombria, mas, ao mesmo tempo, não é. Não é, porque a direção do Joel Schumacher para Uma Thurman, para o Schwarzenegger, era muito over the top, né? Muito exagerada. Eu falei com o Schwarzenegger sobre isso há alguns anos, quando ele veio ao Brasil, e eu perguntei do Batman e Robin, ele falou, cara, foi uma oportunidade incrível, a roupa era linda, os cenários eram ótimos, eu queria muito trabalhar com o Joel Schumacher, e eu gostei muito de fazer o filme, tenho muito orgulho do filme. Aí eu pensei, ele está errado? Não está errado, sabe? Como ator, foi lá e fez o dele. Só que as peças meio que não concatenam no fim. Tá, e aí em 6º lugar você coloca o Adam West aqui. Qual o lugar desse Batman no teu coração? Assim? O cara é muito grande, sabe? Se não fosse o Adam West, o Batman não seria popular como ele é. Porque nos anos 60 tinha uma coisa complicada. A televisão americana ela tinha uma função
que era deixar o povo americano rindo. Porque no Vietnã o pau estava comendo, na política o pau estava comendo, então vamos deixar o povo anestesiado. Então, toda a série de TV tinha uma pegada cômica. E quando o Bill Dozier produziu Batman, foi mais ou menos isso. Ele fez uma pegada cômica. O que destaca muito o Batman e o Adam West nisso aí é que ele é completamente emaranhado no psicodelismo na época, né, na influência do Andy Warhol e da cultura pop emergente. Então, eu acho que foi um lugar de experimentar. Muita gente foi experimentar visualmente, com cenários, com direção, com caracterização. E o Adam West e o Burt Ward entraram nessa muito de boa, né? Tudo bem que eles não se falavam durante a série, meio que se odiavam durante a produção, né? Claro que eles fizeram as pazes anos depois, mas seriado de TV dos anos 60 e 70, e um pedacinho dos 80 também, eles são um pedaço muito curioso da cultura pop americana, porque eles eram todos filmados em Los Angeles, então as pessoas que faziam as séries todas moravam em Los Angeles e faziam parte da rotina da cidade, e era um trampo, né? Então o Adam West ficou muito famoso como símbolo sexual, por ser o cara da TV, por ser o Batman da TV, como vários outros seriados, de Star Trek até, sei lá, Manimal, até nos anos 90, sabe? O ator ser o protagonista de uma série era uma honra muito grande. Tudo bem que eliminava a chance de ele ter uma carreira fora da televisão. Ele não ia fazer nada fora da TV. O Adam West não fez. Mas eu acho que era, ao mesmo tempo, difícil e fascinante. E o Adam West ele soube injetar charme no Bruce Wayne dele. E ele soube transformar o Batman dele numa figura cômica, que era o que a época pedia. Mais do que isso, num ícone pop. Estava na capa da revista Life. Então, foi uma coisa muito grande na época. A gente não consegue dimensionar hoje o impacto que essa série teve positivamente e negativamente. Então, ele está nesse lugar aí porque os outros que vieram depois têm qualidades que eu coloco um pouco acima. Show. E aí depois vem o Will Arnett, que eu adoro o Lego Batman, acho divertidíssimo também. Ele também se diverte pra caramba. Eu gosto do Will Arnett, eu acho que a voz que ele faz é uma zoeira em cima dessa voz que os atores gostam de colocar no Batman. Eu acho legal essa pegada dele, e pouca gente lembra que o Will Arnett foi um Batman. Então é bom citar o moço para ele guardar o lugar dele na história. E o filme é bem legal também, né? O Lego Batman. O filme é muito divertido. Para criança, divertido. Vamos lá, aí o negócio vai ficando mais sério aqui. Kevin Conroy, da clássica série animada e de Batman Máscara do Fantasma. E dos jogos do Batman. Dos jogos Arkham também. É a melhor adaptação audiovisual do Batman na série animada? Melhor coisa fora dos quadrinhos? O Batman é o melhor desenho animado da história. Não é que é a melhor adaptação do Batman. Eu acho que é o desenho animado mais importante da história da televisão americana. Mais do que os Simpsons até. Porque o Batman ele influenciou e continua influenciando um monte de coisa dentro da cultura pop, não só do Batman e não só da DC, mas visualmente aquela pegada que o Bruce Timm, né, e o Paul Dini, eles recuperam o visual do Superman dos irmãos Fleischer e dão uma modernizada sem perder alguns traços que deixam a coisa toda muito atemporal. Então, todo mundo se veste como se estivesse nos anos 40, os carros são meio 40 e 50, mas tem coisas extremamente modernas, extremamente contemporâneas na série também. Então, eu acho que o desenho animado do Batman ele é influente de uma forma que as pessoas não percebem o tamanho da influência na animação moderna, nos quadrinhos modernos também, né? O traço é muito particular. O Darwyn Cooke fez muito isso, né? Porque o traço do Darwyn Cooke, né, que morreu também, lembrava muito a linha clara que o desenho animado do Batman tinha. E assim, era para criança, mas ao mesmo tempo era extremamente sofisticado. E as crianças tinham uma leitura do que assistiam e os adultos tinham uma outra leitura do que assistiam. Então foi uma série que ganhou prêmio, ganhou o Emmy, né?
tem episódios, Hearts of Ice, um dos episódios de desenho animado mais lindos que eu já vi na vida. E eu acho que a quantidade de gente talentosa envolvida na série, né? O Danny Elfman fazendo um tema novo derivado do tema dele do desenho animado, né? O Mark Hamill fazendo um Coringa completamente icônico também. Todo mundo que entrou a contribuir com voz em algum ponto da série. Eu acho que as pessoas dão pouca importância para o tamanho que foi o desenho animado do Batman e principalmente a contribuição do Kevin Conroy, né, a voz grave dele, a voz que interpretar com a voz é muito difícil. Eu não consigo desassociar o Batman dele, né? Tanto que quando ele foi o Batman real naquela versão Reino da Manhã, naquele crossover da CW, eu achei que foi super adequado colocar o Kevin Conroy como Batman velho, todo quebrado, tal. Achei muito legal aqui. E eu acho que até hoje nenhum desenho animado do Batman posterior, e a gente teve alguns ótimos, né? The Brave and the Bold eu acho incrível também, mas são todos muito mais infantis, no sentido de ser mesmo dirigido para a criançada, e não tem o mesmo nível de sofisticação que a série animada teve. Espero que agora, né? Porque agora esse mês, em setembro, vai ficar disponível na HBO a série inteira, e eu estou assim salivando, porque eu tinha em DVD, aí eu perdi em DVD, aí eu recuperei algumas coisas em DVD, eu não tenho a terceira temporada, né, das 4, aí deixei para lá também, e agora ter tudo na HBO Max vai ser assim uma beleza. Espero que Batman Beyond fique disponível logo em seguida. Com certeza. Ben Affleck em terceiro. Eu gosto tanto do Ben Affleck, cara. Eu acho ele um ator muito bom, com a vida completamente cagada. Ele se entregou aos excessos do astro de cinema. E agora está mais tranquilo, né? Voltou com a Jennifer Lopez. Agora está mais tranquilo, né? Não sei para ela, mas para ele deve estar. Eu acho muito curioso quando a gente tem um cara tão talentoso e multifacetado como o Ben Affleck, diretor, ator, roteirista, que tem tantos altos e baixos, e foi um Batman perfeito fisicamente, e que deu azar de entrar em filmes tão horrorosos, né? Filmes tão desconjuntados como foi Batman vs Superman e Liga da Justiça. Então, eu acho que é uma pena mesmo, né? Que ele não conseguiu também fazer o Batman que ele queria dirigir, né? O filme solo do Batman. A gente vai ter um Batman que eu acho que vai ser sensacional. Eu acho que o Robert Pattinson talvez seja o melhor ator que já interpretou um Batman. E eu confio 100% no Matt Reeves e na visão que ele tem. Mas a gente vai perder a chance de ver o Ben Affleck como Batman completamente materializado ali como deveria ser. Eu lamento muito por isso. Segundo lugar, você colocou Christian Bale aqui. Você falou que o Robert Pattinson talvez seja o melhor ator a interpretar o Batman. Você acha ele melhor que o Christian Bale enquanto ator? Olha, eu vi The Rover, eu vi Cosmópolis. Eu acho que o Robert Pattinson, além de ser um bom ator, ele tem muita coisa a provar, sabe? Porque as pessoas ainda colocam ele para baixo porque ele fez um papel que foi grande em Crepúsculo. Então, muita gente enxerga ele e a Kristen Stewart ainda como a dupla de Crepúsculo, mesmo ele já tendo feito filmes muito incríveis e papéis muito complexos depois. Ela também, então, né? Eu acho que voltar a fazer um filme grande como Batman, que vai colocar ele embaixo do holofote mais do que Crepúsculo jamais colocou, e a chance de dizer: galera, eu sou muito melhor do que isso que vocês estão me pintando. E eu acho o Christian Bale absolutamente espetacular como ator. Já entrevistei ele várias vezes. Um cara inteligentíssimo também. Tinha uma visão muito clara. Ele e o Nolan tinham uma visão muito clara do que era o Batman. O Batman não pertence ao universo. Pertence a Gotham. Naquele universo deles não existe Superman, não existe nada expandido, e é ótimo, é a visão deles. É uma coisa mais pé no chão, né? Tenta fazer um hiperrealismo que funciona muito bem ali. É um filme de crime urbano, sobre medo. Eu acho que funciona demais. O Batman do Robert Pattinson, eu sinto que vai ser mais no espírito do desenho animado. Eu acho que vai ser mais aquela pegada que tem outros personagens fantásticos no meio e que ele ainda tenta manter o pé no chão. Porque o Batman destoa muito do resto do universo DC.
O Mark Millar, ele falou uma coisa muito certa faz uns anos. Ele falou assim, o Batman faz muito sucesso e os outros heróis da DC não, porque o Batman é um personagem da Marvel dentro da DC. É um personagem que tem uma história trágica, é um personagem que tem um monte de conflito interno, que tem uma identidade secreta a preservar, que vive num mundo urbano, que o mundo real repercute nas ações dele. É um personagem da Marvel que, cara, ele está entre deuses e alienígenas e Supermans e Mulheres Maravilha. Então, assim, ele é muito destoante dentro do universo DC. E talvez por isso que ele seja o mais fascinante dos personagens da DC. E é legal ver ele com os outros heróis, porque dá um contraponto, né? Tem o Grant Morrison escreveu isso num gibi da Liga da Justiça, quando a Liga é capturada por marcianos brancos, né, que são mega poderosos, e eles não capturam o Batman porque ele é só humano. E o Superman dá uma risada e fala, vocês são idiotas, vocês deixaram o membro da Liga mais perigoso solto, e vocês vão se fuder por causa disso. E é o que acontece. Eles são derrotados pelo Batman. E em primeiro, Michael Keaton, que talvez não seja a opção mais comum, se a gente fizer uma pesquisa aí, muita gente gosta, tem aqui nas lives percebido, mas você coloca ele como o melhor Batman. Por quê? Cara, quem não gosta do Michael Keaton como Batman, votou no Bolsonaro. Tá? É isso. Não tem meu tempo. Eu acho que o Michael Keaton ele tem uma coisa no olhar e na postura dele, que você compra ele como um cara mega atormentado, sabe? Como um cara que está prestes a explodir o tempo todo, mais em Batman o Retorno do que no primeiro Batman até. E eu acho muito legal que ele fez o Batman em 2 filmes que abraçam o Batman como uma fantasia, né, como uma fantasia gótica, que era o Batman dos anos 80, dos anos 90. Então, o Tim Burton entendeu isso e conseguiu fazer um filme do Tim Burton com o Batman, o que é muito difícil, né? Ele manteve o olhar autoral dele numa propriedade intelectual caríssima como Batman, e o Michael Keaton entendeu o papel dele como Batman e conseguiu criar 2 arcos dramáticos muito bem resolvidos sobre quem é o Batman, quem é o Bruce Wayne e como os dois se completam. Eu estou muito curioso agora para ver o que o Michael Keaton vai fazer de novo como Batman quase 30 anos depois. Quase não, né? Vai ser 30 anos depois, de fato, quando sair o Flash aí, que é cada vez menos um filme do Flash. Então, eu acho que para trazer o Michael Keaton de volta, o pitch do diretor, esqueci o nome dele, do Andy... cacete, que dirigiu It, não vou lembrar o nome dele agora. Deve ter sido muito certeiro, sabe? Tipo, você vai ser o Batman de novo, mais velho, mais maduro, e eu quero ver visualmente como vão resolver esse Batman do Michael Keaton no século XXI. Eu estou muito curioso para ver. Acho que nenhum dos Batman chega perto do que o Michael Keaton trouxe para o personagem. Não só para o personagem como personagem, mas para o personagem como ícone pop. Não existe, dentro da filmografia do Batman, um fenômeno pop como foi o primeiro Batman de 89. Não existe. O que chega mais perto é o Cavaleiro das Trevas. É o que chega mais perto do que foi o fenômeno pop que foi em 89 o Batman do Tim Burton com Michael Keaton. Você espera vê-lo de trajando o uniforme? Eu tenho certeza que ele vai fazer isso, mas não tenho a menor dúvida. Não só isso. Ele vai estar dirigindo o Batmóvel também, vai ser o Batman que a gente conhece. Como isso vai ser resolvido no roteiro, não sei. Mas eu estou curioso que cada filme da DC, me parece que os cineastas meio que enxergam o caminho torto que o Zack Snyder estava trilhando, e eles falam assim, quer saber, mano, eu vou fazer do meu jeito e vou ignorar o que esse cara fez e vou fazer o que está na minha cabeça. Foi assim que o James Wan fez Aquaman. Foi assim que a Patty Jenkins fez o segundo Mulher Maravilha, que é um dos piores filmes dos últimos tempos. E eu acho que é assim que eu não vou descansar enquanto não lembrar o nome do diretor agora. É um sobrenome complicado, né? Andy Muschietti. Tá na ponta da língua aqui, mas muito nesse momento que eu vou lembrar rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Não é aqui, ó. The Flash. Andy Muschietti. Muschietti. Andy Muschietti. Desculpe, Andy Muschietti, por não lembrar seu nome. Inclusive, já te entrevistei
e não lembrava do seu nome. So sorry. Está na hora do nosso ping-pong aqui, não pode ficar em cima do muro, tá? Tipo Marília Gabriela. HQ Vamos preferida lá. do Batman? Batman, o Cavaleiro das Trevas. Roteirista de quadrinhos? Daniel O'Neill. Desenhista? Do Batman, né? Do Batman, desenhista. Daniel O'Neill. Vilão? Coringa. Personagem feminina? Mulher Gato. Uniforme preto ou uniforme cinza e azul? Preto. Símbolo com elipse amarela ou sem elipse amarela? Com. Melhor filme? Batman, o Retorno. Pior? Batman e Robin. Série do universo do Batman, aí tem Gotham, tem Alfred, tem aquela que passava no SBT lá, das Aves de Rapina, aí tem várias, dos anos 60, enfim. Tem... A Batman dos anos 60, sem a menor sombra de dúvida. Você acompanha os longas de animação que saem também em home video? Sim, tá tudo ali embaixo. Qual que é teu preferido? Eu gosto do Ataque ao Arkham, né? Aquele Arkham Assault, porque eu acho a dinâmica do Batman com o Esquadrão Suicida muito legal. Porque o Esquadrão Suicida é uma coisa que o Batman não tolera existir. Não tolera. Então eu acho legal quando coloca frente a frente esses dois. É um desenho bem resolvido, bem bolado. Trilha sonora do Batman. Daniel, claro. Tá. Um cineasta que trabalhou Batman. Tim Burton. Tim Burton, beleza. Que mais? Muitas coisas do Batman. Item preferido da tua coleção? Do Batman? Cara, eu tenho um boneco do Batman que está dentro de uma caixa aqui, do Batman Begins, que ele tem quase 1 metro de altura e é inteiro articulado e tem todos os acessórios que eu não tenho coragem de tirar da caixa. Então tá aqui, a caixa é enorme, tá aqui dentro de um armário que eu tenho aqui do meu lado, mas não tenho coragem. Tirando isso, eu tenho todos os Batmóvel, eu tenho... eu gosto desse aqui, esse aqui eu acho muito legal. Esse aqui é o Michael Keaton pro Batman, mais a versão do jogo do Nintendo de 8 bits. Show. Então, esse eu gosto. Que é o melhor jogo do Batman. Eu ia perguntar o melhor jogo, então tá bom, beleza. Batmóvel eu já perguntei? Não. Não, do Tim Burton também. Design do Anton First. Eu acho o Batmóvel mais bonito, mais elegante. Tá. Você falou no começo da entrevista por que nerd tem que voltar a sofrer bullying. Já aproveito para perguntar isso. Porque a cultura pop, né, virou hoje a cultura mainstream. E como consequência, né, tem consequências boas e ruins. Boas é que hoje a gente nunca teve tanta coisa bacana à disposição de quem gosta disso. Então, nunca teve tanto filme, desenho animado, quadrinho, livro, game, board game, jogo para celular, action figure. Então, a cultura pop ela está totalmente emaranhada na cultura mainstream. E eu acho isso muito bacana porque a gente vai ter mais criadores reinterpretando esses personagens todos, né? Por sinal, o melhor desenhista do Batman é o Jim Aparo. Não falei, mas estou falando agora. Por outro lado, essa popularização da coisa, somado à facilidade que a internet tem em expandir o alcance e a voz de muita gente, deram voz a muita gente tapada, falando sobre quadrinhos, sobre cultura pop, sobre cinema, sobre série. E é o que eu falei no começo, gente que nem tirou a fralda ainda para poder ter o direito de ter opinião e acha que tem. Geralmente é uma porcaria. Então, esse achismo contribui para a infantilização da cultura pop. Então, as pessoas que não fazem parte disso, quando você fala que curte quadrinhos ou que curte essas coisas, eles acham que é coisa de criança. Por quê? Porque você vai entrar num site, num canal no YouTube, e em vez de ser levado a sério, todo mundo, oi, amiguinhos, estamos aqui para falar de não sei o quê, fazendo careta e se fantasiando. Eu assumo parte da culpa de ter feito isso também, né? Quando tudo era mato ainda, eu estava fazendo essas coisas, mas a gente estava
experimentando. E a essa altura, o pessoal tinha que se levar um pouco mais a sério, sabe? Eu nem falo desse bando de boca aberta que fica inventando notícia para ter clique, porque o próprio tempo se encarrega de enterrar essa turma toda. Mas eu falo de canais até sérios que se entregam a esse tipo de bobajada. Então, eu não vejo por que a cobertura de entretenimento e de cultura pop ela tem que ser menos séria do que a cobertura de esporte, ou de política, ou de economia. Você precisa de pessoas que entendam do que estão falando, que saibam transmitir o conhecimento que têm e que saibam escrever e entrevistar, que não é fácil também. Qualquer um, hoje em dia, tem um podcast falando um monte de asneira por aí. Mas, na prática, na cultura pop, a gente vê uma infantilização muito grande dessa cultura pop. E isso é um erro, porque é o meu trabalho. E quando o meu trabalho é prejudicado por essa turma, eu prefiro voltar a ter vergonha de dizer que eu sou nerd, e voltar ao gueto nerd, e voltar a fazer com que a cobertura disso seja especial de novo, que seja um pouco relevante de novo. Porque tem muita gente boa procurando seu espaço por aí e que esbarram nesse tipo de bobagem. Então, acho que o problema do nerd hoje é o nerd. O que você acha dessa galera que chora e se revolta quando vê um super-herói sendo adaptado de acordo com o tempo, em relação à representatividade, que nem agora teve a questão do Robin bissexual e aquele nerd fazendo vídeo lá, chorando, uma coisa meio deprimente, assim. O que você analisa dessa situação? Acho que a pia dessa turma está cheia de louça, sabe? Eu acho que esse povo não tem o que fazer. E, na melhor das palavras, esse é um povo bem burro, né? Eu vi o vídeo do tal nerd lá, não sabia nem quem era, e continuo sem saber, óbvio. E foi uma das coisas mais patéticas e vergonhosas que eu já vi, sabe? Uma pessoa com mais de 30 anos reclamando da sexualidade de um personagem fictício de gibi. Então, existem muitas coisas vergonhosas na vida, talvez essa seja uma das maiores. A função da arte, em geral, e dos quadrinhos em particular, é refletir o tempo, refletir o momento. E a gente vive um momento hoje que é diferente dos anos 70, dos anos 80, dos 90. Eu acho muito mais legal a gente viver num momento mais inclusivo, mais representativo, que mais vozes se tornem ouvidas. Quando isso é feito de uma forma gratuita, eu não acho legal, porque se torna um gimmick e perde a importância que tem. Quando isso é feito num contexto de que vai fazer parte da narrativa desse personagem, eu acho absolutamente genial. Então, eu não lembro, por exemplo, de ninguém achando ruim que o Estrela Polar da Tropa Alpha, criado lá pelo John Byrne, depois se assumiu gay. Inclusive, teve o casamento dele, porque fazia parte da evolução do personagem e obviamente, não é um personagem famoso, mas ninguém encheu o saco também. Assim como eu não vejo ninguém enchendo o saco por o Apollo e o Meia-Noite serem gays, e basicamente é o Batman e o Superman um casal gay, assim como o Icano e o Hulkling também seriam um casal jovem gay, porque isso faz parte da personalidade deles, isso faz parte da narrativa e das histórias que estão sendo contadas. No caso do Tim Drake, eu acho muito legal dar essa evolução do personagem, porque não anula em nada o que o personagem foi até hoje, mas abre, talvez, uma cortina que a gente talvez não tivesse percebido. Assim como o Batman nos anos 70, quando acabou o Robin e fechou a Batcaverna e foi morar num prédio no centro de Gotham, que foi uma ruptura muito grande, muita gente na época deve ter achado ruim. Não, o Batman não é esse, o Batman é o oba-oba, a palhaçada que eu gosto de ver. E não é. O Batman evoluiu, né? Porque o Daniel O'Neill e o Neil Adams acharam por bem evoluir o Batman. Assim como a decisão de matar o Jason Todd foi uma coisa pensada. Ele não foi criado para ser morto. Mas ele foi morto, né, na enquete que a DC fez, e isso fez parte da história que informa até hoje a personalidade do Bruce Wayne, a personalidade do próprio Jason Todd, o surgimento do Damian Wayne. Então, tudo está entrelaçado em uma decisão editorial que muita gente achou pobre na época. Tem decisões que são pobres? Tem. A gente vê muita gente falando até hoje do One More Day do Homem-Aranha, né? Que o Mephisto pegou o dia do casamento dele e fez com que todo mundo esquecesse que ele fosse o Homem-Aranha. A execução dessa história não foi das mais felizes,
mas não é uma execução ruim, porque o roteirista que escreveu é muito talentoso, que é o Stravinsky, né? E talvez isso reverberou de alguma forma, que deu uma energizada no personagem nos anos seguintes. Então, a gente vê que é muito difícil você criar história em quadrinhos no esquema do mercado americano, porque são personagens que estão presentes nas bancas mensalmente há 60, 70, 80 anos. Então, como Katsu você vai deixar com que o personagem seja bom, com histórias constantemente sendo despejadas mês a mês, 1, 2, 3, 10, em grandes sagas, em histórias individuais, em one-shots, em graphic novels. Então, assim, é muito difícil. O Batman ainda é mais fácil de ter espaço para reinvenção. Então, a gente consegue pegar o Batman e ver uma coisa como o Túmulo do Batman, do Warren Ellis e do Brian Hitch agora, que existe completamente à parte da cronologia do Batman e funciona. Outras vezes, é legal pegar uma coisa como isso do Tim Drake e falar, beleza, como é que ficam esses personagens e essas histórias agora que a gente colocou esse elemento no meio? Eu acho legal isso, eu não acho ruim. Às vezes é mal executado. A Gwen Stacy ter um caso com o Norman Osborn e ter filhos gêmeos e que foram envelhecidos aceleradamente e tal, pode ter uma execução tosca, mas a ideia, você fala, cara, não é uma ideia ruim. Porque não tem ideia exatamente ruim. Tem ideia, às vezes, mal executada. Wolverine morreu e a gente sabe que vai chegar um ponto que ele vai voltar. E ele volta com algumas diferenças. Então, assim, o status quo tem que constantemente ser mexido. E isso é desde sempre. Então, essas pessoas que acham ruim que os quadrinhos abrem espaço para representatividade, para inclusão e tal, provavelmente nunca abriram um gibi na vida e se leram, não entenderam absolutamente nada de X-Men, não entenderam absolutamente nada de Homem-Aranha, não entenderam absolutamente nada de Batman ou Cavaleiro das Trevas, não entenderam absolutamente nada de Star Wars, de Star Trek, de nada disso. Cara, queria te agradecer, tinha tanto assunto para falar aí em relação à interferência do fandom nos filmes, você fez um texto falando sobre Star Wars, falando dessa situação, mas fica para uma próxima, já fica um convite para o futuro aí. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aí. Me sigam. Vocês vão ver muita besteira todos os dias. A gente está pondo aqui o link do Twitter, tem todo dia lá os filmes que só você acha bons, né? É bem legal. Estou chegando no fim da lista. A lista é finita, ela vai ter 365 filmes, porque depois eu começo uma segunda lista, com outro tema. E essa, eu não sei se vai virar um livro, se vai virar um podcast. Eu não sei. Te perguntar isso, podia virar um livro, né, cara? Um livro seria bem legal. Não, tudo tem um plano. É que as pessoas falam, você não explica por que colocou esse filme. Eu faço assim, ó. A gente está pondo aqui o link do blog também. Você fez um e-book aí, onde dá para achar esse e-book que você escreveu? Cara, não dá para achar. Eu fiz numa editora de um amigo, era editora, esqueci o nome agora, a editora que ele fez, que infelizmente acabou, e era uma editora que você montava a revista que você... My Mag era o nome. Você montava a revista como você queria. Você entrava no site, você escolhia as matérias que você queria para o seu recheio, a capa, você pagava e você recebia a sua revista customizada. Era uma ideia ótima. E ele falou, eu quero fazer um livro de cinema seu. Eu fiz o livro, né? Então, muita gente baixou esse livro online. Eu tenho uma das únicas 2 edições em papel que existe, que a gente imprimiu para ver como estava, né? Eu tenho guardado em algum lugar aqui. Então, um dia eu vou expandir esse livro também e republicar de alguma outra forma. Né? Não é essa primeira lista, provavelmente vai ser a segunda lista. Vai ter esses 100 filmes e mais outros 265. Show. Cara, obrigado, foi um prazer conversar contigo. Quero agradecer ao nosso amigo em comum, Rêmio Ximenes, aqui da TV Tribuna de Santos, que fez essa ponte aí. O Rêmio coleciona um monte de coisa legal também e tal, e é isso aí. Abraço, pessoal. Continue a nossa maratona aí, que ainda tem bastante coisa. Valeu. Valeu, brigadão.